Olá, bom dia. Lembrando que o tema mais votado é o que nós vamos tecer o comentário hoje. Nós estamos com um convidado muito especial, é o professor Anderson Bontorin, que vai falar sobre relações humanas. Bom dia, Gilberto. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando mais uma vez com o Cresce. Como montar uma imobiliária? Então, em primeiro lugar, nós vamos tecer alguns comentários que é de suma importância. Em primeiro lugar, óbvio, que nós precisamos sim procurar quem? Procurar um contador para que possamos criar o nosso contrato de constituição da nossa empresa. Só lembrando que quando a gente diz assim, como montar uma imobiliária, nós temos dois aspectos, não é? Nós temos na questão jurídica e na questão pessoa física devidamente estabelecido. É diferente. Então, como empresa, nós vamos conquistar o nosso CNPJ, não é? Registrado na Junta Comercial de São Paulo, bonitinho, sem nenhum tipo de problema, ok? Mas a gente, quando se fala isso, como é que nós devemos fazer? Para você, colega, se for aqui de São Paulo, nós temos no site do Cresce um modelo de contrato. É importante você obedecer esse modelo de contrato, né? Para depois enviar para a Junta Comercial. Primeiro tem que passar aqui no Cresce, ok? Então vamos como é que se monta. Em primeiro lugar, o que você vai procurar? Um local. Procurar um local adequado, um local que você julgue ser um local bom para você montar a sua imobiliária. O tamanho depende da equipe que você for criar, ok? Então nada disso é imposição, então fica a seu critério, tudo bem? Então vamos montar, obviamente, a nossa empresa e vamos passar aqui então o nosso slide para a gente poder comentar a respeito. Abrir um negócio, minha gente, é a coisa mais simples que existe, né? Abrir uma empresa ou se estabelecer como profissional liberal é muito simples, não é? Não tem nada de difícil isso aí, é simples. Então vamos buscar a questão da localização, o espaço necessário, né? Que tipo de serviço eu vou prestar? Vou montar uma empresa, é isso que nós vamos conversar com o professor Anderson. Nós vamos prestar que tipo de serviço? Nós não podemos falar, né, abraçar todo o leque de serviço que a nossa atividade nos oferece. Nós temos que ser também especialista. Então vamos lá. Venda de imóveis é que eu quero trabalhar. Minha prestação de serviço vai ser venda de imóveis. Ou é administração de locação, ou é administração de condomínio, ou quero fazer loteamento. Eu quero ser um correspondente bancário, ou vou ser uma empresa pequena, mas para prestar serviço em avaliações de imóveis. Então é isso que eu quero. Qual é a estrutura que eu vou precisar montar, né? Então eu, obviamente, vou saber qual é a minha equipe, vou saber qual é a estrutura. E é nessa estrutura que nós vamos comentar sobre essa questão da equipe de trabalho. Só lembrando aos colegas que é o seguinte, é muito simples abrir uma imobiliária ou uma empresa jurídica. Sabe o que é difícil? É manter ela aberta por 40 anos. Isso é que é o difícil. É por isso que nós estamos aqui com o nosso convidado Anderson Bontorin. Por quê? Quando se fala em relações humanas, não basta você abrir a sua imobiliária. Nós precisamos de pessoas. Aí é a grande importância da sua empresa. Como contratar esse pessoal, como é que nós vamos fazer? Então está aqui o Anderson e já vamos formular uma pergunta para o nosso professor Anderson Bontorin sobre a questão do tema de hoje, né? A gente hoje fala muito, é correto determinar um perfil padrão, Anderson, das pessoas a serem contratadas? Como se pode chegar a esse perfil? Isso existe? Maravilha, Gilberto. É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de um perfil padrão, a gente tem que lembrar que muitos empresários acabam incorrendo no equívoco de determinar como que a pessoa tem que especificamente ser. Nesse sentido, a gente acaba buscando aquele profissional ideal e acaba se frustrando porque no mercado não vai existir um profissional ideal. Por melhor que ele esteja capacitado, habilitado, treinado e tudo mais, quando ele vem para a sua imobiliária, ele pode vir carregando vícios ou hábitos, né, comportamentais ou profissionais de outra imobiliária, ou mesmo que ele tinha quando era autônomo. Então, o mais importante nesse sentido de definir um perfil é saber exatamente, primeiro, que tipo de cliente você vai atender.
Como você falou no começo, né, a gente não pode abraçar o mundo, né, enfim, tentar fazer todos os serviços. Obviamente, quando você tiver tamanho para isso e quantidade de pessoas para isso, tudo bem. Mas no começo não, você vai ter que especificar que serviço você vai prestar. Da mesma forma, você tem que determinar que tipo de cliente você vai atender. Nesse sentido, você tem que saber quais são as necessidades ou as expectativas desse perfil de cliente. E aí você vai buscar profissionais que respondam a essas expectativas. Seja em nível de educação, seja em nível de comportamento, estilo de comunicação. Nesse sentido, você traça algumas características essenciais que esse profissional tem que ter. Seja no aspecto técnico, ou seja, o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento de cursos, seja no aspecto comportamental, né, o como ele lida com as pessoas. Mas são características essenciais. Quando você for buscar profissionais no mercado, verifique se ele tem essas características essenciais. Mas permita essa amplitude da genialidade pessoal. Cada um tem o seu trejeito e desde que ele responda a essas expectativas do perfil de cliente que você tenha, então ele é uma pessoa que está elegível, ou seja, está alinhada a ser um profissional dentro da sua equipe. Então sim, podemos traçar um perfil padrão, mas não absoluto, né? E sim de características essenciais. Nós temos aqui uma pergunta do Alberto Neves, aqui de São Paulo, só que esta pergunta eu acho que não vai caber ao Anderson. Como funciona a emissão de nota fiscal de venda de imóvel, de um imóvel vendido por um corretor parceiro? Eu emito a nota fiscal pela imobiliária e pago todo o imposto, ou emito a nota com a parte da imobiliária e parte do corretor? Esta pergunta, então, nós vamos responder, consultar um contador e responder ao nosso colega Alberto Neves por e-mail. Ok, Alberto? Mas obrigado pela sua pergunta. Continue enviando sua pergunta aqui, ó. Fale com a TV Cresce, ok, gente? Então vamos prosseguir aqui e fazer uma colocação. Quando a gente monta uma empresa imobiliária ou uma imobiliária, obviamente um dos primeiros passos é contratar alguém para dar atendimento na recepção. Eu costumo dizer, não sei se estou correto, o nosso professor é que vai nos falar a questão que eu vou comentar agora. Que quem fica na recepção, a gente sempre ouve falar que é o cartão de visita da imobiliária ou da empresa. Então, vem a pergunta aqui. Existe algum procedimento, Anderson, para a gente poder contratar uma pessoa, seja homem ou mulher, preferencialmente mulher, né, para trabalhar na recepção, para atender telefone, porque às vezes a gente vê certas dificuldades no mercado, né? O telefone fica tocando, a pessoa às vezes fica conversando e não atende. Então existe algum procedimento para a gente tentar, vamos dizer assim, minimizar e acertar uma pessoa mais correta possível para trabalhar na recepção da minha empresa, Anderson? Sim. Na verdade, a resposta dessa sua pergunta, Gilberto, está na própria pergunta. O melhor procedimento para a contratação da melhor pessoa para estar na sua recepção, que como você falou, está corretíssimo, é o cartão de visita, é o primeiro contato que o cliente tem ao entrar na imobiliária, é o primeiro aspecto que ele vai perceber e, obviamente, ele vai tecer as suas considerações, seus conceitos com relação à imobiliária a partir da recepção, né? O procedimento para melhor contratação é você ter claramente definido, e da melhor forma é por escrito, os procedimentos que essa recepcionista ou esse recepcionista vai ter. O que eu quero dizer é, você tem que ter muito bem claro na sua imobiliária e por escrito o que é que essa pessoa faz, o passo a passo da atividade de recepção. Como a pessoa abre a porta, se ela abre a porta, o que ela fala quando o cliente entra, como ela atende o telefone, em quantos toques seria o ideal de atender o telefone, ela encaminha o cliente para uma sala de recepção ou para uma sala de reunião, quem ela deve chamar, se tem que servir café, se não tem que servir café, se tem que chamar uma copeira, ou seja, todos esses detalhes têm que estar definidos num manual. O manual pode ser muito bem simples, claro, mas tem que ser por escrito. Isso se chama o procedimento operacional. Sem esse procedimento, nós vamos estar à mercê das considerações dessa recepcionista. E ela pode considerar que seja mais ideal fazer uma coisa ou outra e não necessariamente isso coincida com as expectativas deste diretor ou deste dono da imobiliária. E aí vem o problema. Pode ser que não coincida com as expectativas do cliente.
Então eu volto à dica anterior. Você tem que saber claramente quem é o teu cliente, qual o perfil dele, quais são as principais expectativas, necessidades e desejos que esse cliente tem com relação ao atendimento e escrever um procedimento, escrever um passo a passo de como a recepção deve funcionar, como a pessoa na recepção deve funcionar. Localize uma pessoa que tenha características que respondam às potencialidades de execução desse procedimento. Faça testes, né? Coloque ela para ler este procedimento ou algum deles e verifique como ela se comporta com relação a isso. Se ela passa nesse teste satisfatoriamente, então a pessoa é elegível, elencada dentro da lista de possibilidades de contratação. Sem um procedimento, vale lembrar, ela está solta. Só falar no ouvido dela não vale, porque ela pode esquecer e fica o dito pelo não dito. Ah, mas eu entendi que, não, mas eu falei que, é melhor por escrito. Ter um procedimento, por exemplo, só para ilustrar, sempre que você vai numa franquia de boa marca, o atendimento é exatamente o mesmo. Não importa que franquia seja, mas pega um exemplo aí na sua cidade de uma franquia de uma marca boa, conceituada. O atendimento é sempre o mesmo que mude a pessoa. Por quê? Porque ele tem um procedimento. Defina o seu procedimento na sua imobiliária de como deve ser esse atendimento. E contrate as pessoas e treine as pessoas nesse procedimento. Aí a tua recepção vai estar exatamente do jeito que você quer. Se a pessoa não cumpre o procedimento, instrua mais uma vez. Se ela não cumpre o procedimento, troque. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui, que nós estávamos aqui montando uma empresa imobiliária junto com o nosso Relações Humanas, o Anderson Bontorin. Então, eu queria fazer uma colocação para ele, que a empresa já está em crescimento. Então, precisamos contratar um gerente para poder ajudar o trabalho dessa empresa. Então, para contratar esse gerente, existem aspectos, vamos dizer, positivos, pessoas que são treinadas para ser gerente, não é isso? Então, como é que seria essa questão de contratação de um gerente, professor Anderson? Maravilha, Gilberto. Esse é um assunto extremamente polêmico, muito interessante, porque muitas vezes eu vejo imobiliárias que pegam o seu melhor corretor, né, pegam o seu melhor vendedor, enfim, e o transformam em gerente. Claro, na esperança de que ele possa replicar esse seu potencial, esse seu sucesso para toda a equipe. Cuidado com isso, né? Porque ser gerente é um aspecto, é uma atividade completamente diferente de ser o corretor mesmo, né? O ponta de lança. Um gerente, ele tem que ter a habilidade, né? Ele tem que ter o conhecimento e ser efetivamente hábil em lidar com pessoas. O corretor, ele também tem que lidar com pessoas, obviamente, no sentido de lidar com seus clientes. O gerente, ele tem que lidar com os corretores de imóveis. Ele tem que ter esse aspecto de liderança, esse aspecto de fazer com que eles decidam por fazer aquilo que se deseja. Portanto, somente pegar o melhor corretor e o transformar em gerente é um risco muito grande. Claro que você pode fazer isso, desde que esta pessoa tenha esses aspectos de liderança. Então você vai ter que analisar dentro da tua equipe, se é que você pretende promover alguém da sua equipe, se alguém tem ali esses aspectos de liderança, aquela pessoa que se relaciona bem, aquela pessoa que passa dicas, aquela pessoa em que os outros corretores confiam, e aquela pessoa em que os outros corretores buscam para pedir dicas e, enfim, informações e tudo mais. Essa é uma boa pessoa, potencialmente, para ser um gerente. Se for buscar no mercado, busque alguém, obviamente, que tenha algum conhecimento imobiliário, né? Isso é óbvio, mas não necessariamente precisa ser um excelente corretor. Ele precisa ser uma pessoa que saiba lidar com pessoas, tenha uma boa comunicação e seja um líder. O líder é aquele que motiva. Ou seja, é aquele que dá um motivo para a pessoa executar algo, né? É aquele que faz com que as pessoas façam. Além disso, um bom gerente, ele tem que ter um aspecto de organização. Ele tem que saber definir metas, né? Fazer cálculos adequados e ele tem que saber acompanhar essas metas
e cobrá-las, né? Num bom sentido, claro, não adianta bater o chicote e sim motivar a pessoa a alcançar a meta, né? Ou seja, organização, né? Uma pessoa que tem completa desorganização com a agenda e que é muito, como no mercado se diz, espoleta, né? Enfim, está correndo de um lado para o outro, é um risco muito grande para ser um gerente. Pode até ser que seja bom, mas é muito arriscado. O melhor é uma pessoa mais organizada, né? Que saiba lidar com metas e motivações e que saiba lidar com as pessoas. Basicamente, isso é essencial para se ter um bom gerente. Olha também aqui a pergunta do José, nós temos mais 3 perguntas aqui. O José Renato, lá de Cotia, ele pergunta, numa busca de profissional para imobiliária, ou seja, corretores, como buscar este profissional no mercado? Então é importante você saber, Zé Renato, qual é o serviço que você vai prestar. Então vamos dar como suposição aqui a área de venda de imóveis usados e imóveis novos. Então ele quer saber como contratar, como é que ele faz para contratar esse profissional para a área de venda de imóveis novos ou usados, professor Anderson. Maravilha, José Renato, excelente pergunta. Olha só, depende muito do tamanho da sua imobiliária e onde você está localizado, obviamente. Se a gente estiver falando de uma imobiliária um pouco menor, né, com 5, 10 corretores ou até esse número, é muito interessante que você desenvolva o seu networking, ou seja, a sua rede de relacionamentos, né? Estabeleça relacionamentos, a gente tem relacionamento com o mercado, com corretores autônomos, com o próprio Cresce, participe de eventos e tudo mais e divulgue aos 4 cantos que você está buscando profissionais. Se você tem uma boa rede de relacionamentos, um bom networking, esses profissionais começam a aparecer e obviamente você vai avaliá-los primeiro pelo currículo. E o currículo não é o quanto ele conhece, mas o quanto ele realiza. Ou seja, o que é que efetivamente ele está tornando real, quais são os sucessos que ele teve. E verifica se esse é o tipo de realização e sucesso que você deseja na sua imobiliária. Somente conhecimento acadêmico, conhecimento por cursos não vale, né? Experiência de onde ele trabalhou não vale. O que você tem que saber é o que ele realizou. Se você já é uma imobiliária, se você tem uma imobiliária maior, né? Então obviamente você pode fazer anúncios, tá? Ainda assim, fazendo anúncios nas mídias locais ou até mesmo pela internet, Facebook e tudo mais, tá? O mais importante não é só, como eu disse, o currículo pelo currículo, mas qual é o nível de realização e de sucesso que essa pessoa tem. Você vai ter que analisar o nível de realização e sucesso baseado em que tipo de mercado você está. O que é que você faz, qual o serviço que você presta e qual o perfil do seu cliente, para ver se o cara, né, se este corretor ou corretora, tem essa experiência e esse sucesso que você deseja. Fica essa dica. Networking hoje em dia está sendo uma das melhores fontes, né, de contratação. Tá? Vamos lá, nós temos aqui o Cícero Araújo lá de Ubatuba. Essa pergunta também vai ficar mais para... Como posso emitir nota fiscal se eu não tenho CNPJ? Meu querido Cícero, um abraço forte aí a todos os colegas de Ubatuba. Se a pessoa não tem CNPJ, não poderá emitir nota fiscal. E sim, o RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. E nós temos aqui uma pergunta do Alberto, novamente, Alberto Neves, que ele diz assim: como definir uma região para cada corretor na imobiliária? Ou é melhor deixar eles atuarem em todas as regiões, Anderson? Muito bem. Depende também muito de como é o perfil do seu cliente e que tipo de negócio você vai desenvolver, né? Eu sou muito favorável em deixar aberto e controlar lead, né? Ou seja, controlar a oportunidade. Então, quando o cliente cai e você tem uma ficha de atendimento deste cliente, o corretor que o pegou assume essa oportunidade e vai com ela até o fim. Claro que pode trabalhar colaborativamente ou em parcerado, mas eu gosto muito de deixá-los mais abertos, né, para buscar oportunidades no mercado e pegar e controlar esse lead, esse nível de oportunidade, cada um tendo uma oportunidade. Mas depende muito do teu ramo de atividade, né? Tem muitos imobiliários que acabam definindo zoneamentos, territorialidade. Se você for fazer isso, você tem que fazer um estudo, né, no território do potencial de oportunidade, porque você não pode ser injusto, né? Não é o tamanho do território que vale, é o potencial de oportunidades que esse território tem para gerar. E aí você divide equivalentemente para cada corretor. Vamos lá, o Vander Chiavinato aqui de São Paulo,
Ele diz o seguinte, Anderson, para montar uma imobiliária, só que ele não quer abrir uma loja face de rua, então ele quer assim um prédio comercial. Então ele pergunta aqui que tipo de procedimento deve ter na contratação e atendimento aos clientes, sendo que a minha marca não estará visível de face para a rua. Tem alguma orientação a dar ao Vander? Claro, Vander, excelente pergunta. Tenho muitos amigos, inclusive, que têm imobiliárias dentro de conjuntos comerciais. Se a sua imobiliária está dentro de um conjunto comercial e, como você mesmo coloca na pergunta, a tua marca não está visível, você vai ter que trabalhar a visibilidade da sua marca. Bastante presença, por exemplo, em mídia social, Facebook, LinkedIn. O teu site tem que ser muito bem estruturado e você vai ter que divulgar a partir daí. Né, fazendo bastante networking, rede de relacionamentos, cartão de visita muito adequado, sugestão, né? Já que a sua marca não está na rua, o cliente tem que ancorar, ou seja, tem que lembrar, né, do contato que ele fez com o corretor. Fica a sugestão de colocar a foto do corretor de imóveis no cartão de visita, isso já está sendo muito bem utilizado em grandes imobiliárias, inclusive fora do país, bastante maciçamente. Quando o cliente for até a tua localidade, você tem que atendê-lo muito bem, tá? Liberar rapidamente lá na portaria e quando ele entrar no teu espaço, ele tem que ser bem recepcionado com bastante hospitalidade, já que ele tem que lembrar de você, sua marca tem que estar presente na mente dele de uma forma diferenciada. Então, mais uma vez, networking, mídias sociais, bom relacionamento, sugestão, a foto, né, do teu corretor no cartão de visita, para dar ancoragem, né, para fazer ele lembrar, ter alguma coisa para que ele se lembre rapidamente da sua imobiliária, tá bom? Temos aqui a pergunta do Alemar Carvalho, lá da Praia Grande. No caso de contratação de novos corretores para imobiliária, é interessante admitir estagiário e moldá-los de acordo com a política da empresa, Anderson? Absolutamente. Né? Buscar um corretor já formado é bom? Claro que é bom. Agora lembre-se, ele vai vir com os seus hábitos, né? Alguns chamam isso de vícios, que seja. Agora, se você já tem, aí é que vem, para responder a sua pergunta com um belo sim, né? Você tem que ter o procedimento, a adequação de como esse profissional vai funcionar na sua imobiliária. Se você tem isso por escrito, quais são as características comportamentais, como ele deve atender o cliente, que tipo de trabalho ele vai fazer e como ele vai fazer esse trabalho, tá? É muito simples, coloca isso por escrito, né? Não precisa ser um documento de 500 páginas, é uma coisa simples. Se você já tem isso, excelente a sua estratégia. Pega um estagiário, molda ele conforme o seu desejo, né, que vá ao encontro da potencialidade de sucesso dele, né, e aí você vai ter um profissional adequado e alinhado aos seus procedimentos. Agora lembre-se, não se frustre. Você vai perder boa parte desses profissionais para o mercado. Isso sem sombra de dúvidas, mas bem-vindo ao mundo dos negócios, né? A gente cria um profissional quando ele está extremamente bem, pode ser que ele tenha usado a nossa empresa como trampolim. Muitos, dependendo do relacionamento que você tem e da potencialidade de crescimento que você fornece a esses corretores, muitos obviamente vão querer, vão gostar de estar com você, vão se tornar parceiros, né? Agora muitos você vai perder. Não se frustre, assim mesmo, continue na luta, continue formando dentro do seu perfil, você vai ter uma equipe extremamente alinhada. Eu instigo muito os empresários a fazer isso. É uma excelente estratégia de você ter uma equipe exatamente do jeito que você deseja. Muito bem, já estamos chegando ao final de mais uma edição do Cresce Esclarece. Falta um minuto para a gente encerrar nosso programa. Queria agradecer nossos colegas lá de Aguaí, Americana, Araçatuba, Arthur Nogueira, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Bebedouro, Botucatu, Campinas, Cotia, Cruzeiro, Diadema, Fernandes Preste, Ferraz de Vasconcelos, Guareí, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Montemor, Olímpia, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Apuá, Porto Feliz, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara do Oeste, Santo André, Santo São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, cidade de São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra, Tanabi, Valinhos. E quando falo da cidade de São Paulo, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo. E como uma última colocação, rapidamente, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje, eu pediria ao nosso professor Anderson Bontorin dar uma dica para que a sua empresa possa crescer no mercado imobiliário, Anderson. Maravilha. A grande dica é, defina qual é o perfil do cliente.
Defina qual é o procedimento de atender esse cliente, né? E marque a sua marca, o seu logo na mente desse cliente com excelente atendimento. Não é para falar de tijolo, é para falar de solução. Lembre-se, o cliente te busca, ele tem um sonho, né? Responda ao sonho. Tá? E mais uma vez fica aqui a dica, dia 22 de maio vai ter a palestra de como lidar com qualquer tipo de pessoa, né? Educação emocional aplicada, 22 de maio, quarta nobre, eu vou estar ministrando essa palestra. Se você não assistir ela, busca na TV Cresce, tem uma série de informações muito interessantes. Gilberto, agradeço por demais a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com os corretores de imóveis. Fica a dica aí. Muito obrigado, Anderson, por sua presença aqui. Estamos encerrando mais uma edição do Cresce Esclarece. Queria desejar a todos os colegas de São Paulo e de todo o Brasil que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, essa bela carona que vocês estão nos dando. Uma sexta-feira maravilhosa e que vocês tenham um final de semana assim bastante produtivo, ok? E estamos encerrando o nosso programa de hoje. Tchau e até a próxima sexta-feira.